E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos dar sequência às nossas aulas, né? Todo mundo aí confinado, mas estamos aí para poder já trabalhar mais de uma maneira efetiva. Então, eu gostaria que você deixasse a sua apostila aberta, né? Aí na página 45, para nós darmos continuidade àquelas aulas de climatologia, tá bom? Então, hoje nós vamos explicar essa parte da dinâmica da atmosfera. O que você lembra? Nossa atmosfera, né, como a gente já havia comentado anteriormente, ela tem essa parte gasosa exponencial à sobrevivência do ser humano. Ela é uma fina película, né? A gente retoma esses dados das aulas anteriores para poder já justificar aquilo que nós queremos, tá certo? Então, lembramos que ela é uma fina película que tem aproximadamente quase 600 quilômetros de espessura e ela vai estar dividida em várias camadas, né? Cada camada com a sua respectiva característica, certo? Então, ela é exponencial, quer dizer, a vida em nosso planeta, uma das principais prerrogativas está em relação à nossa própria atmosfera, tá bom? Que a gente tinha deixado bem claro, né? E essa imagem já justifica todas as 5 camadas que cada uma estão sobreposta à outra, cada uma com a sua identidade, né? Lembra, desde lá embaixo da troposfera, onde você tem a combinação correta dos gases, tá? Naqueles percentuais que estão ali elencados. Nós temos a própria estratosfera, né? Com a importantíssima camada de ozônio, que tem aquela função de nos proteger contra os raios solares que são nocivos, ela servindo como filtro a esses raios, né? E o dilema que a gente até explicou, a questão que envolve o buraco, que está acontecendo ali devido à própria emissão dos gases que tem a ver com o efeito estufa. Tá? Aí nós temos a mesosfera, a termosfera ou ionosfera, que é a mesma coisa, onde ocorre a propagação das ondas eletromagnéticas, né? E a última camada aí, a exosfera ou exosfera, onde há o uso, inclusive, né, de telescópio como o Hubble, eu fiz alusão a esse James Webb, né, que está da NASA, ou outros satélites que têm essa finalidade de poder dar amparo, principalmente às indagações do ser humano sobre o cosmos, sobre o universo, tá bom? Tá? Então, aqui está feita a justa posição de cada uma delas. Note que nessa imagem eu faço alusão à tropopausa, que é aquela camada intermediária que está entre a troposfera e a estratosfera. Tá bom? Você vê que a delimitação dela é até baixa, ele vai de 10 até 12 quilômetros de espessura, certo? Lembramos que essa nossa atmosfera ela tem uma combinação perfeita nessa primeira parte. Nós temos o oxigênio, o nitrogênio com maior proporção, lembra, o nitrogênio 78%, o oxigênio com 21%, e o outro 1% restante, outros gases, argônio, hélio, né, próprio dióxido de carbono, etc. e tal, tá certo? Então há uma variação e lembre-se que agora há uma contribuição para a contaminação dessa nossa atmosfera. Aí entram os problemas ambientais, certo? Que a gente, doravante, vai explicitar isso de uma maneira mais plena e fazendo alusão à queima de combustíveis fósseis. E o pior de todos, que é o carvão mineral, que é o grande responsável, inclusive, pelas chuvas ácidas, tá bom? Então a gente está retomando aquela aula que eu dei em lousa, né, que a gente postou anteriormente, entre a diferença de tempo e clima. Fica notório para você que o tempo é uma combinação circunstancial, ela é momentânea, tá bom? Por isso que a previsão é feita pela meteorologia, só que a partir disso o tempo ele tem a sua instabilidade, tá bom? Então há essa preocupação em relação a fazer a própria previsibilidade, que vai estar ligado a esses aplicativos que a gente já tinha falado, o CIMEPAR, IAPAR, Climatempo, esses que inclusive estão até disponíveis no nosso próprio celular, tá bom? Então, sempre lembrando isso, o clima ele é diferente do tempo, então o tempo é circunstancial, tá? Já você lembra que o clima já é um conjunto de estados de tempo. Por isso que isso, a variabilidade dele, né, para ele ser definido, há um período maior, de 30 a 35 anos,
para que você possa classificar esse clima sendo tropical, subtropical, equatorial, equatorial úmido, tá? Semiárido ou mesmo árido, tá certo? Então isso é importante para que a gente possa prosseguir lá na frente, quando a gente for fazer a aula, inclusive sobre vegetação, certo? Então lembramos que esse raio solar ele viaja e até chegar ao nosso planeta, certo? Haverá uma refração quando ele passa por essa camada da atmosfera, e com isso, né, a agitação das partículas. Tá? Então, melhor forma de poder explicitar isso em relação ao equilíbrio térmico do nosso planeta, ou a própria radiação solar, é você vendo essa imagem. Então, essa imagem aí, ela já te traduz daquele 100% de raio solar que veio, né, nem todo ele é refratado. Vamos dizer assim, metade dele é absorvido pelo meio sólido e pelo meio líquido, pela Terra ou pelos oceanos, pelos mares. Uma outra parte, então, se perde para o espaço. Né? Então, é feita a reflexão. E a outra fica presa. Né? Então, esse percentual que nós temos de retenção do calor é o efeito estufa natural, que é a capacidade do nosso planeta de reter esse calor. Por isso que a temperatura, em média, do nosso planeta é de 17 a 18 graus Celsius, tá certo? Então você vê que o homem, contaminando ou proporcionando a desestabilização dessa atmosfera, ele vai colher os resultados negativos. Isso é uma razão que nós conhecemos muito bem. Então é importante que você visualize essa variabilidade da radiação solar, ou também chamado balanço energético, para que você entenda todo o processo que vai, inclusive, revelar, tá? Como que nós estamos, muitas vezes, provocando certas anomalias, e são essas mudanças climáticas que a maior parte das vezes são cobradas no próprio vestibular. Bom, outra forma da gente relembrar aulas anteriores. Lembra que nós temos os elementos que compõem o clima, tá certo? A temperatura, a pressão atmosférica e a umidade, chuva, né? Tá bom? E nós temos os fatores que vão interferir ou vão influir no clima, que eu fiz toda a parte, né, de teoria na postagem anterior. Latitude, altitude, fiz a diferença entre continentalidade e maritimidade, já outras imagens vão explicitar melhor isso, né? Deslocamento das massas de ar, certo? A própria situação das correntes marítimas, né? Então, tudo isso aí são fatores que acabam influindo diretamente no próprio clima, tá bom? Tá? Então, um exemplo claro, você lembra que eu falei como a Terra ele tem esse formato esférico, né? Não é uma esfera perfeita, que é achatada nos polos, os raios solares eles viajam de uma maneira desigual, e quando chega até o planeta, né, distribui de uma maneira que não é uniforme. Tá? Por isso que você tem as desigualdades. Então você lembra que as estações do ano são resultado do movimento que a Terra executa, movimento de rotação, tá certo? E também essa própria desigualdade, né? E os limites que você está observando. Por isso que nós temos aí as zonas climáticas que você está averiguando. Então, quem está mais próximo da linha do Equador, então você tem uma latitude menor. Então, essa área deve ser mais quente. Aumentou a latitude, haverá uma maior área a ser coberta por essa radiação solar. Essas áreas se tornam, inclusive, menos quentes, né? Ou mais frias. Né? Então, por isso você tem a zona intertropical, as zonas temperadas norte e sul e as zonas glaciais. Bom, então a latitude ela tem a ver diretamente, tá, com a temperatura, certo? Então essa é uma relação, é um fator que a latitude e a temperatura é um elemento. A gente já havia explicado, tá? E aí essa imagem, imagine você o mapa do Brasil, né? Então está pegando aqui várias 4 capitais brasileiras e fazendo a comparação entre a média térmica e a distância que essa cidade está em relação à linha do Equador. Então ele pega ali a cidade capital do Amapá, né, Macapá, que está na linha do Equador, veja que a média térmica dela é maior. Se você pega essa cidade da região sudeste, né, Vitória, capital do Espírito Santo, você vê que aumentou a latitude e diminuiu um pouquinho a média térmica. E né, nós temos um fator da latitude sendo preponderante.
E duas cidades que estão com latitudes também maiores, que são as duas capitais aqui da região sul, Florianópolis e Porto Alegre, veja que as médias são até similares. Aí até você questiona um pouquinho, mas a cidade de Florianópolis, ela está com uma média até um pouquinho maior. Sim, porque é uma cidade litorânea. Então, aí nós lembramos que há o fator da altitude, tá bom? Tá? Então, sempre fazendo esses joguinhos para poder entender elementos e fatores. Tá? Olha o caso aqui da altitude. Você viu que a altitude ela diminui com o aumento da altitude, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Então, nós pegamos aqui 3 localidades, uma ao nível do mar, você pega uma cidade que está a 600 metros e uma cidade que está a 1.200 metros. Tá bom? Então, pega uma cidade, por exemplo, como Londrina, que está com uma altitude aí em torno de 600 metros, e vamos pegar uma cidade que está a mais de 1.000 metros de altitude, uma cidade aqui pode ser do sul do Paraná, cidade de Palmas, tá? Então, altitude de 1.000 e poucos metros. Veja que há uma diminuição da própria temperatura, que aumentou a altitude. Então, isso já é um fator que acaba também sendo preponderante. Tá? Então, o relevo ele tem a ver com essa variabilidade em função da altitude. Bom, vegetação, outro fator que também influi no clima. Por quê? Porque a vegetação, como falei, é um regulador térmico. Então, quer dizer, o solo, uma vez protegido com a vegetação, então ele vai dar uma situação até de uma temperatura até mais agradável. Quando, como está grifado, quando há o desmatamento, retirada dessa vegetação, é ao contrário, você já impacta diretamente, porque você vai diminuir a evapotranspiração. A tendência é até ficar mais quente, mais abafado. Tá? Então, a vegetação ela é um regulador térmico. A gente observa muito isso quando, por exemplo, a gente dá aula de ilha de calor. Em áreas que você tem pouca água e pouca vegetação, como acaba aquecendo de uma maneira muito mais plena, certo? E também lembramos, em áreas do nosso país onde está aumentando muito o desmatamento, como na Amazônia, no Cerrado, isso impacta diretamente no próprio aumento da temperatura, certo? Pressão atmosférica e altitude. A gente já havia conversado com vocês. E fica bem claro, que aumentou a altitude, você tem uma coluna de ar menor. Depois eu vou mostrar uma imagem. Então, ali como ao aumento dessa altitude, a tendência é que você tenha menor pressão, ele vai ficar mais comprimido, e ali, invariavelmente, você vai ter também uma menor temperatura. Quanto mais próximo do nível do mar, quer dizer, menor a altitude, a coluna de ar é maior. Tá? Então, com isso, você, inclusive, tem uma situação que até a temperatura passa a ser maior. Então, quando a gente deu essa teoria, ficou notório como que há essa diferença. Então, o que é a pressão? É o peso do ar. Bom, o que é a altitude? A altura do terreno em relação ao nível do mar. Então, quando você pega esses extremos, há uma variação e isso acaba propiciando, inclusive, o comportamento das pessoas. Você vê que uma pessoa que está próxima ao nível do mar, ela tem até uma vontade maior até de fazer mais exercícios, tá bom? Uma pessoa que está com uma altitude mais elevada, então ali o ar, como está mais rarefeito, qualquer atividade, a pessoa vai cansando mais, de uma maneira que, inclusive, acaba interferindo no comportamento dela. Então, como eu falei na aula anterior, quem gosta muito de cobrar essa parte é o Enem, Bom, então aqui nós temos as situações que acabam explicando isso. A relação temperatura e a pressão atmosférica. Lá embaixo você viu, quanto alta as temperaturas, você vai ter baixa pressão atmosférica. E baixa temperatura, alta pressão. Quer dizer, a circulação da atmosfera tem a ver com isso. Então, você lembra que uma das consequências do movimento de rotação é a própria circulação da atmosfera terrestre. Então, o ar quente se expande porque ele está mais leve, o ar frio ele se contrai, a contração das moléculas, e por isso que ele está mais pesado. E nós vamos ter essa diferenciação entre esses dois elementos que compõem o clima. Bom, tá? Aqui, devido às diferenças de pressão, o ar está quase sempre em movimento. Então, o que ele faz? Sempre vai sair da área de AP e vai para a área BP, área de alta para a área de baixa pressão. Tá? Então, o ar frio ele desce
e o ar quente sobe. Então você vai ter essa movimentação, inclusive que vai explicar outros fenômenos que a gente vai ver com as outras imagens. Tá? Aí chegou o ponto focal aí da apostila, por isso que quando a apostila faz alusão à questão de ventos, né? Então o vento na realidade, o ar em movimento, ele tem a ver direto com essa diferença de pressão atmosférica, tá bom? Inclusive, quando você faz alusão ao movimento rotacional, que ele é anti-horário, nós temos o chamado efeito de Coriolis, né? Que vai justificar o deslocamento desses ventos que sofrem esse desvio no hemisfério norte para a direita, e no hemisfério sul ele vai sofrer esse desvio para a esquerda. Tá? Então, essa atuação da área de alta para baixa, ela acaba explicando ou justificando como que se dá toda essa movimentação, tá certo? Então, essas áreas de alta pressão, elas são chamadas também de anticiclonais, e as áreas de baixa pressão são chamadas ou denominadas de ciclonais. Os ventos trazem consigo as características dos lugares onde vêm. Assim, que eles podem ser quentes, frio, úmido ou seco. Então, aí, inclusive, explica um dos fatores, que são as massas de ar. O que são massas de ar? São aqueles bolsões gasosos que carregam consigo as suas características de origem, certo? Em relação ao que? A temperatura, por isso que ela pode ser quente ou fria. Ela pode sair de uma área AP ou BP, e também ela pode ser úmida ou seca. Tá? Então eu tenho que ter esse embasamento para depois, no finalzinho dessa aula, justificar a ocorrência das massas de ar, tá? Que a gente vai ver de uma maneira mais plena. Né? Aí, na página 45 da nossa apostila, faz alusão agora a esses ventos, né? Chamados ventos alísios e contralísios. Então, os ventos alísios, geralmente, eles saem das áreas de alta pressão, áreas, né, de anticiclonais, e vão para as áreas de baixa pressão. Então, geralmente as áreas de alta pressão são as áreas tropicais, e as áreas de baixa pressão são as áreas ali próximas da linha do Equador. Então, por isso você vai ter alísios de nordeste e alísios de sudeste. Tá? Então, esses ventos são, inclusive, ventos ciclônicos, né, que podem, inclusive, justificar a ocorrência ou a determinação de determinados climas. Né? Então, você tem os alísios. Os contralísios, ao contrário, são ventos secos e responsáveis pelas calmarias tropicais, que geralmente ocorrem ao longo dos trópicos. Tá certo? Os maiores desertos da Terra encontram-se justo essas zonas atravessadas pelos trópicos. É o caso específico de qual deserto? O deserto do Saara. Tá? Então, ele é um exemplo claro dessas áreas que estão em áreas. Lá embaixo no continente africano, você tem o deserto de Kalahari. Aqui na América do Sul, você tem o deserto de Atacama. Tá? Então, essa justificativa da ocorrência da formação desses desertos se torna explícito se nós tomarmos em alusão a esse comportamento da nossa própria circulação da atmosfera. Tá? Então, esse é o desenho claro, né, que nós temos da circulação da atmosfera, que observa assim, o deslocamento, no sentido anti-horário, como você está observando, sempre saindo da área AP para BP. Note aí a célula de Hadley, a célula de ferro, né, que estão nessas áreas circunspectas, como o próprio desenho delimita para vocês, tá certo? Tá? Aí chegamos agora, se você está observando a própria apostila, esses ventos que muitas vezes podem produzir, são desastrosos, né? Mas, como o exemplo lá na Ásia, que é os chamados ventos de monções, né? Isso que também é conhecido como Ásia de monções. Isso aqui é vida e, ao mesmo tempo, é morte. Por quê? Porque são chuvas que vão acontecer e que vão propiciar àquela área uma abundância em termos de plantio, principalmente o arroz, que é plantado em áreas inundadas. Mas quando você tem ao contrário, né, quando nós temos a época do inverno, a área de alta pressão, observe do lado esquerdo, ela está no continente, então ela sopra para os oceanos. Aí você tem um período de inverno, quer dizer, muitas vezes fica até 6 meses sem chover. Então isso também passa a ser calamitoso para aquelas populações que moram no sul-sudeste da Ásia, que são áreas bastante populosas. E já se espera as chuvas, né? Só que essas chuvas muitas vezes podem também provocar uma série de mortes. Então, no verão, nós temos aí a área de alta pressão, ela está nos oceanos, né, principalmente no Oceano Índico. Então, ela sopra em direção ao continente,
nós temos a barreira orográfica, que é a cordilheira do Himalaia, e acaba precipitando, tá, nessa área que envolve a Índia, envolve a Indochina, envolve essa área aí perto da Indonésia, até na própria situação da China ali. Então nós temos uma área chamada, né, vulgarmente de Ásia das Monções. Quando a gente estudarmos os continentes, a gente vai fazer alusão a isso aí, tá bom? Tá? Outros dois fatores que eu também já havia explicado, a diferença entre maritimidade e continentalidade. Maritimidade, o que é? Tá? É a influência do meio líquido, tá bom? Por isso que você tem menor amplitude térmica em áreas litorâneas. Em contrapartida, a continentalidade não, é a influência do meio sólido. Por isso que quanto mais afastado do litoral, você vai ter maior amplitude térmica. Bom, então isso acaba propiciando, inclusive, o aumento ou a diminuição da umidade relativa do ar. Certo? Então são dois fatores que vão influir e vão justificar a ocorrência, inclusive, das brisas, né? As brisas marítimas e as brisas continentais, tá? Que são ventos que a gente chama que é ventos periódicos. A brisa marítima ela acontece durante o dia, quando a temperatura da Terra ela está mais quente, que ela vai se elevar mais rapidamente do que a própria água do oceano, do mar. Bom? E a partir desse momento há uma diferença entre a brisa continental, porque por isso que ela acontece durante a noite, quando a água ela se mantém o calor recebido durante o dia e quando a Terra perdeu o calor. Tá? Então, enquanto o meio líquido demora mais para esquentar, demora mais para esfriar, o meio sólido não, aquece e esfria muito mais rapidamente. Olha o desenho aqui. Né? Então, a área de alta pressão está no oceano e ela sopra em direção ao continente. Bom, então a AP está lá, por isso que o ar está mais frio, ele sopra aquela brisa durante o dia, no final da tarde, e ele vai em direção ao continente, AP para BP. Tá? Então essa há uma diferença térmica, uma diferença de pressão, que a gente havia explicado para vocês. E à noite é o contrário. A área de alta pressão está no continente. Por isso que geralmente a Terra, à noite está mais fria. E aonde que está mais quente? A água, né? Então ela começa a esquentar, há uma diferença térmica em relação aos dois meios que a gente já havia explicado para vocês. Tá? Nós temos agora a sequência dos chamados ventos perigosos, ventos ciclônicos, né? Porque em cada área, né, que se forma esses ventos, ele tem uma denominação. Tá bom? Por exemplo, você tem aqui o clássico, os furacões. Geralmente são ventos que têm uma velocidade mais ou superior a 100 km por hora. A área mais açoitada por furacões é essa área que está ali no Oceano Atlântico, na América Central, mesmo na América do Norte, né? No Caribe e no sul dos Estados Unidos, onde há uma frequência desses ventos ciclônicos, que muitas vezes são desastrosos, provocam a morte de várias pessoas, com vários danos materiais, mas principalmente em relação à morte de pessoas. Mas é uma área que tem essa probabilidade. Você vê que aqui no Brasil a probabilidade nossa é baixa, tá bom? Então nós não temos, como nós temos assim, furacões de baixa intensidade. Temos mais vendavais, mas não é um país caracterizado por esse fenômeno ciclônico, na verdade. Tufões já é a mesma coisa, só que vai acontecer na Ásia. Então, naquela área que eu estava falando das chuvas de monções, né? Então essa área também tem uma probabilidade maior de ocorrer esses tufões, tá bom? Que acabam sendo também desastrosos, provocando a morte de centenas de pessoas. Está circunspecta aquela área que nós estamos falando, né? Agora, um que já vai acontecer mais no continente, que é o tornado, né? Ou que o nome do filme Twister. E esse aí, quem assistiu o filme vai lembrar que o F5 dele pode chegar até 500 km por hora. E enquanto o outro acontece de uma maneira mais plena perto das áreas litorâneas, né, ali, esse aqui não, esse aqui ele é mais continental. Tá? Então aqueles estados no meio dos Estados Unidos ali, Oklahoma,
Tennessee, vários, né, estados que nós temos, são estados, Kansas, né, são estados que têm essa probabilidade de ocorrer o twister, tá? E isso também passa a ser danoso em termos material, mas também muitas pessoas acabam morrendo com esse tipo de fenômeno, né? Aí temos um circunstancial chamado Willy Willy, esse aí é na Oceania, né? Particularmente no continente, na Austrália, né? Que também tem mais ou menos esse tipo de configuração, tá? E aí para a gente amarrar essa aula, essas revisões, porque hoje a gente está fechando a parte de climatologia, para que a gente possa, na semana que vem, já comece a trabalhar com vegetação. A questão das massas de ar, certo? Então, você lembra, como eu comentei com você, que a massa de ar é esses bolsões gasosos que vão carregar consigo as suas características de acordo com a sua origem, né? Por isso que você tem, né, vários tipos de massa de ar, tantas massas que se formam ali perto da linha do Equador, chamadas massas equatoriais. Quando a gente for dar aula sobre o Brasil, a gente vai trabalhar especificamente quais as massas de ar que acabam influindo no nosso país. E até fazendo uma antecipação aqui, você vê que no Brasil nós temos tanto massas equatoriais, massas tropicais, tá certo? E também uma massa de ar polar, né? No Brasil tem 5 massas de ar que atuam no nosso território, 2 equatoriais, 2 tropicais e uma massa polar. Tá? Aqui eu dei só a definição para você entender aonde que elas se formam, qual a característica, mas outras postagens a gente vai detalhar de uma maneira mais plena. Tá? E por fim, as correntes marítimas, que como eu fiz na aula anterior, são verdadeiros rios dentro do próprio oceano. Então essas massas de ar, esse fator, né, que acaba influindo no clima, que são as correntes marítimas, elas também têm a ver diretamente com o movimento rotacional do nosso planeta. Uma das consequências, além da circulação da atmosfera, é a circulação das correntes marítimas. Tá? E essa imagem, tá, demonstrando as várias correntes marítimas, até explicando na postagem anterior a corrente de Humboldt, que você está vendo aí na sua esquerda, que acaba afetando o litoral da América do Sul, né, o litoral ocidental, e aqui no litoral oriental da América do Sul, nós temos a corrente do Brasil, nós temos a corrente das Guianas, né, mais acima ali, e as correntes das Malvinas também, isso é um termo vulgar, mas o termo correto é correntes Falklands. Além da própria corrente de Benguela, né, que lembra que eu expliquei lá, que acaba afetando o litoral do continente africano. Bom, então todas essas características são propícias para que eu possa entender qual a dinâmica da nossa atmosfera. Espero que você tenha entendido, faça uma revisão disso. Depois, por favor, você vai pegar a sua apostila, faça os exercícios que estão na apostila, tá? Na plataforma da FTD também vou colocar vários exercícios para que semana que vem nós possamos dar continuidade a essas aulas de vídeo e trabalhar com vegetação. Moçada, um abraço a todos, felicidade para vocês. Tchau, tchau.